você aí de casa, seja muito bem-vindo em mais um Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev. Bom, ele esteve aqui comigo no ano passado, mas a pedidos está de volta para falar um pouquinho mais sobre direitos do consumidor, né? A gente tem sempre muitas dúvidas nesse sentido. Dr. Leandro Vinícius, diretor do Procon Votuporanga, muito obrigada pela sua presença, Leandro. Eu que agradeço, Fabíola, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, levando um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do direito do consumidor para cada um que nos assiste. E é um tema que geralmente desperta muitas dúvidas mesmo, né, Leandro? Essa questão de direitos do consumidor, né? Bastante, bastante. É um tema do dia a dia de todo mundo, é uma área do direito que todo mundo vive. E graças à grande mídia, a vocês, a gente está conseguindo levar isso para a população. E a população está ficando cada vez mais consciente dos seus direitos, está cada vez mais interessada em saber quais são os seus direitos para não ser enganada nas relações de consumo. Então, assim, são programas como o seu, são atitudes como essa que está formando consumidores cada vez mais conscientes nas relações de consumo, Fabiola. Com certeza, Leandro. Você teve, agora me conta, como consumidor, como pessoa comum, você já teve algum problema em compras e tal? Como é que você resolveu isso? Já sim, Fabiola. Embora advogado, diretor do consumidor, mas antes de tudo isso, consumidor também, né? Com certeza. Então, assim, já tive e tô tendo. Olha que situação legal. Verdade, no momento? No momento. Eu estou passando por uma situação bem interessante. Eu comprei uma TV, já está fora do prazo de garantia. Só que essa TV teve um vício oculto, ela teve um problema. E eu dei uma pesquisadinha na internet e eu vi que foram mais de 10 mil casos. Então, assim, foi um lote todo dessa marca que saiu com um problema. E aí, eu fazendo uso do Procon, não como diretor, mas como consumidor dessa vez, eu fiz uma reclamação e a empresa prontamente reconheceu o dano, só pediu para que eu fizesse um laudo para que ficasse demonstrado que realmente a TV está com aquele defeito e eles se propuseram a indenizar, ou a fazer a troca da TV, ou a devolver o dinheiro da forma corrigida, como manda a lei. Então, assim, o Procon funcionou para mim também. Funcionou para você, que bom, Funcionou, né? sim, muito bom, muito legal isso. Quais são as queixas hoje, Leandro, mais comuns dos consumidores que vocês recebem lá no Procon? Ponto interessante esse. Votuporanga está destoando um pouquinho do cenário nacional, Fabiola. A gente vem observando aí que ao longo do tempo está tendo uma mudança. Se você tivesse feito essa pergunta para mim há 2 anos atrás... Eram outros. Sim, eu iria te falar telefonia, com certeza telefonia. Hoje não. Hoje a gente observa que as empresas de telefonia, elas estão um pouco mais preocupadas com os seus clientes. E a gente está observando um crescimento astronômico nas reclamações relacionadas a assuntos financeiros. Golpes com instituições financeiras, golpes bancários, principalmente com empréstimos consignados, não solicitados, com aposentados, tarifas que vêm sendo cobradas de serviços não prestados. Então, assim, os assuntos financeiros são o que estão destacando com quase o dobro na quantidade em relação aos serviços telefônicos. Em percentual, aproximadamente 40% das reclamações aqui de Votuporanga são relacionadas a assuntos financeiros, 20% telefonia e o que sobra, todos os outros assuntos aí de forma diversa. Tá. E como foi 2022 lá para o Procon? Vocês tiveram muitos atendimentos, a gente teve aí, né, um pós-pandemia praticamente 2022, eu imagino que com a economia já girando de novo isso tem aumentado, e também queria saber como é o índice de resolutividade, quer dizer, quantos do que chega lá para vocês é resolvido, quantos problemas, né, são resolvidos? Vamos lá. Os números são bastante expressivos, tanto na quantidade de atendimento, na quantidade de problema que nós recebemos, quanto no número de problemas resolvidos pelo Procon. No ano de 2022, foram quase 8 mil atendimentos, então foram quase 8 mil processos.
Para ter uma noção, vamos fazer um comparativo. Fórum, o Juizado Especial Cível, nós atendemos aproximadamente 3 vezes mais do que o Fórum. Nossa. E agora eu vou te contar uma curiosidade. Com 1/3 dos funcionários, nós atendemos 3 vezes mais do que eles. Isso, para mim, assim, é um motivo de muito orgulho, sabe? Isso mostra que a gente tem uma equipe fantástica, uma equipe muito comprometida. Eu tenho uma equipe que realmente me enche de orgulho, sabe? É prazeroso trabalhar com a equipe que eu tenho. Uma equipe que mostra resultado. E o resultado, aproximadamente 90% de índice de resolutividade dentro dos problemas que a gente tem no PROCON. Que interessante, Leandro. Muito. 90%. Então. 90%. E geralmente é muito rápido. Eu já precisei do PROCON, posso dizer isso pessoalmente, né? E geralmente vocês resolvem as coisas muito rápido pra gente também, né? Sim. É o prazo de mandar a notificação para a empresa. O PROCON, graças a Deus, tem uma boa credibilidade e a empresa rapidamente responde e já resolve. Então, eu acredito que em torno de 90 dias o problema está praticamente resolvido nos casos mais complexos. Mais complexos. Eu gostaria que você falasse qual a situação que demora mais, o que seriam esses casos mais complexos e o que costuma ser mais simples. Vamos lá. Como eu já disse, os problemas maiores são os problemas financeiros, na área financeira. E além da quantidade ser a maior, a complexidade também, porque eles envolvem muitas outras áreas. Às vezes nós precisamos de ajuda de Ministério Público, Polícia Civil e tudo mais, porque assim, são golpes, são crimes, são fraudes que precisam ser apuradas e fogem um pouco da alçada do PROCON. Então, esses são um pouco mais complexos e às vezes demandam um pouco mais de tempo. Às vezes a gente não consegue resolver naquela primeira negociação, precisamos marcar uma audiência, chamar o banco até o PROCON para poder resolver. Então, normalmente, esses assuntos são os mais complexos, os mais demorados. Por outro lado, Fabíola, os mais simples são aqueles com o comércio de Votuporanga. Ainda bem a gente tem uns comerciantes que respeitam muito o consumidor, sabe? Tem problema? Tem sim, tem problema. Só que quando acontece, alguns problemas relacionados à garantia, troca de produto, algum defeito, é impressionante. A gente manda a notificação, vem uma resposta de imediato. Olha, vamos resolver o problema, vamos trocar a mercadoria, substituir por outra, devolver o dinheiro. Então, 99% dos casos local são resolvidos muito rápido com uma conciliação. Me explica uma coisa para quem é leigo no assunto, né? Tá. O PROCON, ele é o quê? Ele é subordinado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, ele está dentro da estrutura de leis, fóruns, ministérios? Como é que funciona? Ou é um órgão separado ligado à Prefeitura? O que é o PROCON? Vamos lá. O PROCON, ele é um órgão estadual, tá? Subordinado à Secretaria da Justiça. Nos municípios como Votuporanga, ele funciona em um convênio com a prefeitura, tá? Então é uma parceria, vamos dizer assim, entre Estado e prefeitura. A gente trabalha com a força impositiva, a força da lei estadual, usando recursos do município. Então, assim, é realmente uma tarefa conjunta, Estado e município. Mas a estrutura é de advogados? Hoje sim. Hoje sim. Nós quando assumimos, nós procuramos montar uma equipe mais especializada. Então, hoje nós contamos lá dentro do quadro com 3 advogados, uma técnica em direito do consumidor e um fiscal. E assim, então são todos capacitados para esse tipo de atendimento. Tá, e o que você acha qual seria a razão de tanto sucesso, né, na solução desses problemas? Seria realmente a credibilidade do PROCON? Vocês têm processos mais simples e contatos mais diretos com essa empresa? O que muda quando a gente procura um PROCON? O que muda? O PROCON, sim, tem toda essa credibilidade que nós falamos e temos também esse contato direto.
por exemplo, o nosso 0800 que a gente liga, esse contato direto que nós temos com a empresa, é diferente daquele que o consumidor tem, é diferente daquele que você tem. Então, assim, ele é mais rápido. E tem uma outra situação. O PROCON, ele divulga todo ano a lista daquelas empresas que são problemáticas, que trazem problema para o consumidor. Tem um ranking, então, dessas empresas problemáticas? Tem sim, Fabiola. E é de conhecimento público? Sim. O nosso, de Votuporanga específico, inclusive, foi publicado agora no Diário Oficial do Município, dia 15 de dezembro. Está na página da Prefeitura, basta a gente pesquisar lá na página da Prefeitura, o Diário Oficial Eletrônico do dia 15 de dezembro, que lá vai estar o rol de todas as empresas, das que mais deram problema, das que menos deram problema, e principalmente daquelas que deram problema, mas resolveram, e aquelas que não resolveram. É um ranking que ninguém quer estar, né? Exatamente. Então, isso é uma função social do PROCON. Sim. Porque, assim, a empresa não tem interesse em estar naquela lista. Então, é o PROCON fazendo a função social dele. E outra, essa lista também deixa o consumidor mais consciente na relação de consumo. Ele sabe de quem ele está comprando. Posso comprar desse fornecedor? Se eu tiver um problema, ele vai resolver o problema meu? Ou ele vai me dar mais um problema? Então, assim, o PROCON tem essa credibilidade por isso. Porque ele faz, ele ajuda, ele resolve e ele divulga isso. Sim, com certeza. Isso colabora também com a qualidade desse atendimento, né, Leandro, pelas empresas, né? A presença do PROCON em uma cidade, aqui em Votuporanga, por exemplo, eu imagino que tenha mexido bastante aí com o comércio, né? Bastante, sabe? Bastante. E diferente do que a gente imagina, o PROCON não está ali só para defender o consumidor. Ele está ali para equalizar a relação de consumo, colocar fornecedor e consumidor em pé de igualdade. Então, ele está ali também para ajudar o fornecedor, para tirar dúvidas, para esclarecer situações, para não deixar o problema acontecer. Não é só para corrigir o problema depois que ele aconteceu. É para não deixar o problema acontecer. E sobrecarregar a justiça depois, né? Com processos muito longos. Isso. Por que o nosso número de atendimento é maior do que o do judiciário? Porque a gente resolve bastante coisa aqui no administrativo e evita que isso vá ao judiciário. Menos burocracias, né, também, exato. Menor custo ao Estado, menor custo ao município. Então, assim, tem toda essa função, o PROCON tem todo esse trabalho. O PROCON aqui de Votuporanga atende só Votuporanga ou tem alguma abrangência regional? Tem sim. Outro motivo de orgulho para a gente, Fabiola. Graças a essa resolutividade alta que nós temos, nós atendemos toda a região. Inclusive alguns municípios que possuem PROCON, as pessoas preferem vir até aqui quando o negócio é feito com algum comércio aqui da cidade, do que fazer lá. Porque, assim, não foram poucos os relatos de pessoas que falaram assim, nossa, a gente vem aqui porque aqui resolve. Então, assim, isso é motivante pra gente, sabe? Então, isso é muito legal, é muito gostoso. Então, a gente atende sim, a gente atende toda a região. Nós atendemos aqui casos de cidades distantes, como Paulo de Faria, nós já atendemos aqui, Cardoso tem bastante, Fernandópolis tem PROCON. Já atendemos cidades próximas a São José do Rio Preto, que também tem PROCON. Nhandeara, que pertence a São José do Rio Preto, sob a jurisdição de lá, atendemos aqui. Então, assim, sempre que existe um problema relacionado ao comércio aqui, a gente atende de fora também. E é melhor pessoalmente, né, do que por telefone, né, Leandro, quando precisar de vocês? Sim. Sempre pessoalmente é melhor, é até uma exigência nossa, por uma questão de conferência de documento. Estamos trabalhando sempre para melhorar. Quem sabe no futuro a gente consiga desenvolver um processo digital. É uma tendência, é o que pode acontecer, estamos trabalhando para isso, mas ainda assim, está na fase embrionária. Tá. Será um futuro próximo. Tem algum período do ano em que as reclamações aumentam? Talvez dezembro? É um chute meu aqui por ser... Janeiro. Janeiro por... Época de troca. Exatamente, Tá bom. Isso aí, Fabiola. Sempre pós as datas comemorativas, por exemplo, Dia dos Pais,
Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, que foi agora em dezembro. Então, assim, sempre pós essas datas, no mês seguinte, o movimento tende a crescer um pouquinho por causa das trocas de produtos com defeito, ou às vezes não serviu, não gostei daquela cor. Então, assim, cresce um pouquinho o movimento porque os problemas aumentam em razão disso. Falando em questão de dicas, né? Vamos entrar nessa parte assim. O que diz a lei, Leandro, sobre a troca de produtos comprados de maneira presencial ou pela internet? Qual é a principal dica aí nesse sentido? Vamos lá, Fabiola. É um ponto interessante, sabia? É uma curiosidade bem legal isso aí. Porque, assim, às vezes você vai falar assim, olha, eu comprei um presente na loja e dei para alguém. A loja tem obrigação de trocar porque eu não gostei da cor ou porque não serviu? Não tem. A troca por um simples não gostei ou porque não me serviu é liberalidade da loja. A loja troca se ela quiser. Se ela quiser. Diferente de se o produto tiver um defeito, porque aí é garantia. Tá. Então vamos lá. Quando você vai dar um presente, já peça para o lojista. Se não servir, você troca? Se ele falar troco, isso virou uma promessa. E uma promessa faz parte do negócio e aí tem que ser cumprido. E a partir do momento que ele prometeu, ele tem que cumprir e a troca tem que ser feita. Então, peça nota fiscal ou peça um documento, peça para ele escrever na etiqueta até quando pode fazer a troca. Essa data também, ela tem uma limitação na questão de garantia, no caso de garantia? De garantia tem. De garantia né? tem. Tá. Para bens duráveis. Por exemplo, um celular, um aparelho de som, um liquidificador, 90 dias. Para bens não duráveis, 30. Essa é a garantia legal. Porém, tem aquela garantia que a marca dá, a loja dá. Um carro, por exemplo, tem carro que tem garantia de 5 anos. Por lei, são 90 dias. Mas a loja pode dar mais, o fabricante pode dar mais. Então, assim, 90 dias e 30 dias é a garantia legal. Tá. E tem a contratual que a loja pode dar, pode exceder desse prazo que a lei determina. Ano, né? Chega até um ano algumas, Exato. Né? Eletrodoméstico, por exemplo, é um ano. É isso aí. Tá. É isso aí. A partir da nota fiscal. Tá. Salvo se vício oculto. Lembra que eu falei do meu caso da TV? Sim. Eu descobri o vício após vencida a garantia. Mas a loja reconheceu que era um vício, o fabricante reconheceu que era um vício oculto e vai me dar a garantia mesmo assim. Outra dúvida, Leandro, no caso de avaria do produto que você percebeu que talvez tenha sido no momento da entrega, no processo de entrega, talvez venha pelos correios, de quem é a responsabilidade da troca, talvez, desse produto? É da empresa que forneceu ou é da empresa que entregou? Fabiola, embora tenha um entendimento jurídico que a responsabilidade é solidária dos dois, para nós do PROCON, a gente bate mais em cima da responsabilidade do fabricante. Por quê? Porque ele vai ter que trocar o produto, por N motivos. Produto com defeito, não importa como ocasionou esse defeito. Ele chegou com um vício para o consumidor, ele tem que trocar. Se foi no transporte, ele que brigue com a transportadora, não o consumidor. Então, nós PROCON, vamos brigar com o fabricante. Brigar no bom sentido. Nós vamos tentar intermediar esse negócio com o fabricante. Mas existe o entendimento da responsabilidade solidária. Em que momento que eu devo procurar o PROCON? Primeiro, vocês aconselham a pessoa a fazer contato com a empresa para talvez tentar resolver ali? Quando que eu percebo que não tem mais jeito, vou lá e procuro o PROCON? Sempre, Fabiola. Sempre procurar resolver de uma forma direta com a loja, com o fabricante, porque às vezes isso te economiza tempo, te economiza trabalho, te desgasta menos. No entanto, sempre que houver qualquer imbróglio, qualquer situação, qualquer desgaste na relação de consumo, que o consumidor não consiga resolver diretamente, PROCON. Tá. Estamos ali para isso, para equalizar essa situação, para deixar consumidor e fornecedor em pé de igualdade. Nós fazemos esse serviço. Nós compramos essa briga para o consumidor. Tá. Vocês compram briga em qualquer lugar do Brasil ou ir até do exterior? Quer dizer, eu, como consumidor aqui em Votuporanga, eu posso ir lá procurar o PROCON porque uma empresa da Bahia não me mandou o produto que eu queria. Como é que funciona isso? Pode sim. Mas aí assim,
a nossa competência territorial é só o Brasil. Território nacional, ok. Só o território nacional. A gente não tem poder, vamos dizer assim. Poder a gente não tem muito, mas assim, a nossa competência não excede os limites do território nacional. A gente não sai fora do Brasil. Tá. Então, assim, muito cuidado com as compras que você faz pela internet, as compras internacional. Então, sempre que for comprar fora, compra de algum site de confiança. Porque se você tiver problema, vai ter que resolver sozinho. A gente não vai poder ajudar nesses casos, Fabiola. Leandro, uma situação que tem bastante, né, tomado aí a mídia e tal, é a questão do Pix, né? Vamos falar sobre o Pix. Vocês têm muitas reclamações nesse sentido. A gente sabe que veio para ajudar, ajudou muito, né? As transações, né? Pequenas compras e tal. Mas tem muitas reclamações também? Se eu te falar aqui sobre o serviço do Pix, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ninguém nunca reclamou sobre o Pix. No entanto, sobre os golpes feitos por meio de Pix, a grande maioria. Porque ele se torna mais difícil de rastrear. Então, assim, aquele golpista dá o golpe e fala, transfere para mim por Pix. E te passa um Pix, porque é rápido, não dá tempo do consumidor voltar atrás. Sim. Então, assim, o Pix é usado para dar o golpe, só que sobre o serviço do Pix, nunca tivemos nenhuma reclamação. Olha, eu fiz o Pix e não deu certo. Tá. O que vocês teriam como dicas, Leandro, para o pessoal de casa para evitar esses golpes por Pix? Vocês lá do Procon, porque acompanham esse dia a dia e conhecem esses principais golpes? Tá. O principal deles, porque todos os golpes relacionados a Pix estão ligados diretamente à internet. Tá? A grande maioria. Compras pela internet. Ah, tá. De sites. De sites. Tá. Então, assim, as dicas são sempre essas. Comprar de sites confiáveis. Evitar ao máximo comprar de sites que são indicados em outras redes sociais. Por exemplo, em Facebook, Instagram, aquelas propagandas que aparecem, porque elas nem sempre levam a lojas verdadeiras. Algumas vezes são golpes. Jamais comprar em links que você recebe por WhatsApp, em links que você recebe por SMS, salvo se você recebeu de alguém que é amigo seu, de algum parente, fala, olha, eu já comprei dessa loja, compra dela que é bacana. Sim. Então, assim, evitar essas situações. Comprar sempre de lugares conhecidos. E se você começou a transação em uma plataforma, termine na plataforma. Não aceite que o cara que está lá negociando com você fala assim, faz o pagamento para mim por Pix. Isso não existe. O negócio que você está fazendo dentro de uma plataforma, por exemplo, vamos citar aqui o Mercado Livre, que é a mais comum. Começou no Mercado Livre, faz o pagamento no Mercado Livre e não faz por Pix, porque a chance disso ser um golpe é de 99%. É igual o exame de DNA. Vai ter problema. E o Pix, ele é direto, né? É um dinheiro que já foi, né? Aí você vai... passou, já era. Aí você vai reclamar pro Mercado Livre? O Mercado Livre não tem nada com isso. Você fez o Pix para uma pessoa física. É bom evitar, claro, mas talvez essas compras fazer por cartão de crédito talvez seja melhor, porque você tem o tempo de voltar atrás. Cartão, né? De crédito e cartão virtual. Aquele que você entra no aplicativo e cria o cartão virtual só para aquela compra. Você fez aquela compra, aquele cartão sumiu. Aquele número não pode ser usado para outra compra. Tem menos risco também de golpes, assim, Sim, né? de alguém usar o seu cartão para outra coisa. Pegar pessoas mal intencionadas que vai utilizar aquele número de cartão que você colocou na internet para outra finalidade. Ou enfim, né? Exato. Tá. Eu sei que você também tem conhecimento sobre isso. A gente sabe que novas regras do Pix entraram em vigor, né? Agora há pouco tempo. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas aqui. Fabiola, eu pessoalmente, eu achei um retrocesso. Por quê? Na prática mudou muito pouca coisa. As mudanças principais foram em relação a limites e horários. Acabou o limite. Eu posso fazer um Pix do valor que eu quiser, de tudo que eu tiver na minha conta. Pelo menos foi isso que eu li sobre as mudanças que tiveram, sabe? Aumenta um pouco de risco, você acha? Exato. Eu ouvi um comentário, eu li um comentário de um jurista que ele fala que o bem maior é a vida.
E o que estava acontecendo os PIX, limitados a valores pequenos, estavam acontecendo muito sequestro e o bandido ficava com a pessoa sequestrada 1, 2, 3, 4, 5 dias até ele ir sacando tudo que ele podia via PIX. E hoje ele consegue fazer tudo de uma vez e solta a pessoa. Pois é. Não concordo, mas não sou eu que decido. Então hoje pode fazer tudo de uma vez. E aquela questão do horário noturno, que era às 20 horas, passou para as 22 horas. Tá. Mas é óbvio que quem decide isso é o cliente. Ele pode ir até a sua agência bancária e definir limites e definir horários, voltar para as 8. Ele pode, trouxe essa liberdade para o correntista, para o titular da conta. Né? São possibilidades que a pessoa aceita ou não. Isso. Outra dúvida, agora saindo um pouquinho do Pix, né? Ainda é obrigatória, Leandro, aquela presença do preço nas vitrines, do preço do produto nas vitrines? Porque a gente percebeu que uma época era bastante, era bacana, o pessoal cumpria. Agora eu não sei, parece que algumas não, né? Fabiola, continua sendo obrigatório. E o PROCON de Votuporanga está fazendo um trabalho bem firme nessa área. A gente já está fazendo uma atuação bem concisa em todo o comércio local. É claro que a gente está fazendo antes uma conscientização com o comerciante, porque é aquilo que eu te falei, é o bom senso. A gente não está ali só para defender o consumidor, a gente está ali para também orientar o fornecedor. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de divulgação para o comércio local, no sentido de manter os preços. Fizemos ofícios orientando inúmeros segmentos e agora a gente está cobrando isso. Tá. Na internet, tem alguma regra nesse sentido, Leandro, quando você posta foto de um produto para vender, por exemplo? Vamos lá. O CDC nosso, embora novo, ele já é um pouco antigo. Que seria o CDC mesmo? O nosso Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, pois Isso. E assim, naquela época não tinha anúncios pela internet. Hoje tem. Só que a lei acompanha a evolução da sociedade. Então hoje a lei já está prevendo isso. E a mesma regra que se aplica para os anúncios físicos, ali no balcão, na vitrine, também se aplica para os anúncios da internet. Inclusive, Votuporanga fez uma série de fiscalizações nas lojas de automóveis. A grande maioria atendeu prontamente o PROCON. É aquilo que eu falei. O comércio de Votuporanga é fantástico em relação ao cumprimento da lei. Quando erram, não erram por mal, erram porque às vezes desconhecem. E quando a gente leva a lei a eles, de pronto eles nos atendem. Então a grande maioria das lojas de automóveis colocaram os preços. Algumas insistem em não colocar. Dizem que não precisa, que estão certos. E dentre essas, inúmeras já foram autuadas. E aí vamos continuar fiscalizando e a fiscalização não vai desanimar, não vai desistir e nós vamos continuar lutando pelo consumidor até que se cumpra a lei e continue divulgando os preços como a lei determina e que eu acho que isso é muito interessante para o consumidor. É muito ruim eu ir numa loja ou eu entrar na internet e não ver o preço daquele produto que eu quero comprar. Às vezes você desiste da compra só porque você não sabe o preço. Exatamente. Aí você não quer perguntar e aí acabou. Eu não quero perguntar, Fabíola, porque, assim, eu penso que é vexatório. Então. Às vezes, eu tô louco para comprar aquele carro, aquela calça, aquela camisa, mas eu tenho vergonha de perguntar, porque às vezes eu não tenho dinheiro para comprar aquilo. E aí, com medo de ser muito caro, né? Exato, pensou. E aí todo mundo perde. Aí eu não vou perguntar, porque eu vou falar assim, nossa, ele vai falar que custa 100, eu tenho 50. Entendi. E às vezes custa 30, eu tenho dinheiro para comprar. Então, assim, é uma questão de inteligência. Gente, vamos divulgar os preços, vamos colocar lá, vamos cumprir a lei e vamos atender o que o consumidor precisa. E facilita também, né, Leandro, o processo, né? O comerciante não tem que ficar o tempo todo respondendo os valores e tal. Já coloca de uma vez e acelera, né? É isso, e acelera o processo.
O PROCON, ele aceita denúncias, Leandro, se a gente desejar ligar e falar, olha, determinado lugar não está cumprindo? Claro, Fabiola. Inclusive, a gente pede para que o consumidor local faça isso, faça a denúncia, porque esse é o principal meio da gente tomar conhecimento das irregularidades e colocar o fiscal na rua para trabalhar. É isso aí. A gente precisa disso e a gente quer que isso aconteça, Fabiola. A gente vai até deixar aqui o telefone para vocês aí de casa também, né, para colaborarem aí com o PROCON. Leandro, uma outra queixa, né, que é quase unânime, é a questão do telemarketing, né? Você tá lá sábado de manhã, o telefone tocando, tem gente que fala que às vezes toca o dia todo e mesmo assim continua insistindo. É possível a gente se livrar dessas ligações indesejadas? É sim, Fabiola, é sim. Muita gente não sabe, mas tem um site que a gente faz esse bloqueio. É só você colocar no Google, não me ligue PROCON São Paulo. Tá. Vai já te direcionar a um site do PROCON São Paulo, onde você preenche um cadastro, coloca os números de telefone que estão vinculados ao seu CPF, é claro, porque tem que ser o seu telefone. E nesse telefone, após 30 dias do cadastro, você muito provavelmente não vai receber mais nenhum tipo de telemarketing. Se receber, denuncie no mesmo site lá do Não Me Ligue, você denuncia para o PROCON e essa empresa sofrerá as consequências. Boa, muito interessante então. No entanto, Fabiola, teve uma alteração no telemarketing agora recente, tem uma legislação nova, que toda ligação de telemarketing deve ser precedida do prefixo 0303. Quando você receber no seu telefone uma ligação que começar com 0303, você atende se quiser, porque você sabe que já vai ser alguma empresa de telemarketing te ligando para te oferecer alguma coisa. Então, toda empresa de telemarketing deve te ligar de um telefone que os números iniciem com 0303. Perfeito, Leandro. E quanto à questão do atendimento em filas de banco, né? Também é uma outra queixa, enfim, às vezes você vai procurar um banco, principalmente nessa época de grande movimentação. Qual é o direito do consumidor nessa questão do tempo de fila em banco? Assunto bem polêmico esse, viu? Bastante. Bem polêmico. O que acontece? O tempo na fila de banco, normalmente ele é fixado por uma legislação municipal. E aí o que acontece? O PROCON, como nós falamos lá no comecinho, ele é um órgão estadual conveniado com as prefeituras. Então, assim, sempre trabalha em conjunto. E a nossa fiscalização, ela cuida da legislação estadual. E por ser o tempo na fila de banco, uma legislação municipal, normalmente os municípios fazem essa fiscalização através da fiscalização de postura de cada local. No entanto, no caso de Votuporanga, nós fazemos sempre em conjunto, PROCON Votuporanga e Prefeitura Municipal. Por quê? Nós nos baseamos no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que é sobre a obrigação do banco manter uma qualidade no atendimento. E se ele não está cumprindo uma lei municipal, se ele não está atendendo em um tempo lógico, ele não está atendendo com qualidade. Então, nós também atuamos nesse sentido em conjunto com a postura do município, que aí sim, a postura vai aplicar as multas relacionadas ao tempo. Então, as denúncias relacionadas a tempo de fila de banco podem ser direcionadas à ouvidoria do município, que eles vão tomar as providências cabíveis. Óbvio, se quiser fazer o PROCON, nós também vamos direcionar para a autoridade competente. Tá certo, Leandro. Me fala uma coisa, quais são os golpes mais comuns que vocês percebem hoje pela internet, além dessa questão de compras, né, seria o principal, e quais as dicas gerais que você daria nesse sentido? Fabiola, é triste, só que o golpe mais comum hoje é o empréstimo consignado com os nossos aposentados. Isso é uma das coisas que mais motiva a gente trabalhar, mas que mais nos entristece. Porque, assim, os aposentados normalmente são as pessoas mais humildes, mais simples, que dedicaram a vida inteira com o seu trabalho, com o seu esforço, para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. E esses são as vítimas dos golpes, sabe? Então, assim, a dica que o PROCON sempre dá vai para a família do aposentado e não para o aposentado.
Porque normalmente esse tem pouco acesso à informática, a aplicativos de celular e a esse mundo digital. Porque é uma fase que começou pós a vida útil de trabalho deles. Então, assim, a dica nossa é, família, baixe o aplicativo do Meu INSS no celular de todos e mensalmente confiram como está o extrato, se foram feitos golpes, se foram feitos empréstimos indevidos, se foram feitos cartões consignados não solicitados, se foram feitos empréstimos não consignados, empréstimos consignados não solicitados na conta, porque lá vai aparecer todos. E aí você sabe se foi solicitado ou não. E aí, se tiver algum que não foi solicitado, procure a polícia, procure o PROCON, faça as denúncias, porque isso é um ato criminoso que estão fazendo contra os nossos aposentados, Fabiola. É triste mesmo, com certeza, Muito. Leandro, se aproveitar de uma situação, né, dessa. A gente está se encaminhando aí para o finalzinho do programa, mas eu queria sua análise sobre o comportamento das empresas de maneira geral, né, em relação ao direito dos consumidores. Você acha que melhorou? Os próprios consumidores também estão mais conscientes? Como é que está essa relação? Fabiola, eu tô observando uma melhora gradativa, mas assim, numa velocidade muito grande. Sabe, eu estou percebendo consumidores mais informados e fornecedores mais assustados com isso, sabe? Mais preocupados, porque está ficando cada vez mais difícil enganar quem usa serviço, quem compra produto. Então, assim, realmente está tendo uma evolução no direito do consumidor muito grande. A mídia, os meios de comunicação, as redes sociais estão levando a informação de uma maneira muito rápida para o consumidor. E isso causa um pavor muito grande no fornecedor, assusta o fornecedor e faz com que ele melhore cada vez mais a prestação de serviço, que ele venda produto de maior qualidade. Então, assim, está tendo uma melhora fantástica. Eu espero que um dia eu volte aqui e fale assim para você, Fabiola, fiz 3 atendimentos no ano inteiro. Seria melhor, né? Nossa, fantástico. É o sonho de o PROCON estar ali só para poder responder perguntas, não precisar estar ali para resolver problemas. O nosso sonho é que problemas não aconteçam mais. Nosso sonho é ter fornecedores conscientes e consumidores também conscientes das relações que eles vão praticar. Que eles saibam de quem comprar, aquele que não vai trazer problema e quais são os seus direitos. Esse é o sonho do PROCON. Para a gente encerrar, então, deixa os canais de atendimento de vocês, inclusive o endereço aqui em Votuporanga, que também mudou, né? Sim, Fabiola, nós estamos na Rua Paraíba, número 3232, bem no centro aqui da cidade, na frente da Escola Risco e Rabisco. Pertinho da prefeitura ali, Isso, né? fundo com a prefeitura. Tá. Também estamos no telefone 3422-8930. Agora nós temos o tridígito 151. Basta digitar 151 que vai cair lá no PROCON. Perfeito. E também rede social. Nós estamos no Instagram, no @PROCONVotuporangaSP, pelo e-mail procon@votuporanga.sp.gov.br e pessoalmente. É um grande prazer receber todo mundo lá para tomar um café, bater um papo, tirar dúvidas, registrar reclamações, denúncias. E será um prazer receber todos. Ótimo, muito bom, Leandro. Eu agradeço muito, viu, a sua presença aqui hoje. Doutor Leandro Vinícius, diretor do PROCON de Votuporanga. Leandro, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença aqui. Foi uma entrevista muito esclarecedora, né, que com certeza vai ajudar muito o pessoal de casa. Fabiola, é sempre um prazer estar aqui. Para mim é uma honra enorme poder levar um pouquinho do que eu sei para cada um, poder ajudar e poder trabalhar nessa conscientização não só do consumidor, como também do fornecedor, para um dia poder chegar aqui para falar para você, Fabiola, 3 reclamações no ano só, viu? Vai ser um sonho. Vai ser sim. Tá certo, Leandro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês aí de casa também. Um grande abraço. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês, né? A gente que está com uma grande audiência aí em toda a região de Votuporanga. A gente volta na próxima semana. Até lá.